Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Otávio e estou aqui hoje para falar sobre a norma padrão e sobre os preconceitos linguísticos, certo? Vamos lá então. O que significa a norma padrão? Norma padrão é basicamente uma variedade da língua portuguesa que nós usamos de forma oficial. Existem muitas. Nós pegamos uma delas e nós decidimos que essa seria oficial. Isso foi sendo construído historicamente, mas nós pegamos essa variedade então e nós dissemos, isso vai ser o modelo a ser seguido, né? E é por isso que existe a norma oficial, porque nós precisamos, olha só, de um modelo. E nós precisamos de um modelo da língua a ser seguido para que todas as pessoas consigam se entender. A norma padrão costuma causar muitos preconceitos linguísticos, porque na escola, às vezes, a gente tem a impressão de que a norma padrão é a forma correta de ser falado português e o que não é essa norma padrão é coisa errada, não se deve fazer, não se deve usar. Mas não é bem por aí, tá? Nós temos muitas variações linguísticas, muitas, e muitas coisas que faziam parte da norma padrão no passado, hoje não fazem mais, porque a língua muda, a língua ela é viva, beleza? Então, vou falar aqui sobre os aspectos das variações linguísticas quanto à história, à região e à parte social. Vamos ver aqui algumas coisas. Quando eu falo de variação linguística histórica, eu tenho, por exemplo, a palavra você. A palavra você, no passado nem existia, ela foi sendo construída. Hoje ela é aceita pela norma, inclusive pela norma. Mas no começo nós dizíamos vossa mercê. Aí passou para vossa mercê, depois vós mercê, depois você, que é onde já é aceito por nós. Mas a língua ela continua viva. Então hoje o pessoal fala o se e também fala se. Por exemplo, você entendeu? Né? Então veja que a língua vai evoluindo, ela vai mudando. E a norma, ela muda devagarzinho, ela vai assimilando as coisas devagarzinho. Ela já assimilou você. Quem sabe no futuro nós não falemos até o se como sendo correto. Hoje não é, mas no futuro pode ser que seja. Então veja, o que era uma coisa talvez errada no passado, passou a ser aceito depois, né? Olha só a palavra farmácia. A palavra farmácia era escrita com PH e sem acento, desse jeito que vocês estão vendo aqui. Isso era o aceito, isso era da norma padrão muito tempo atrás. O tempo foi passando, a língua foi mudando, a regra também foi mudando e hoje nós escrevemos assim. A mesma coisa aconteceu com a palavra coisa, que antes era coisa. Beleza? Então aqui ó, é o aspecto histórico da língua. Dei alguns exemplos para vocês entenderem. Próximo aqui, ó, quanto à região. Nós temos muitas regiões no Brasil. O Brasil é muito grande. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, nós falamos pão francês. Lá no Rio de Janeiro, o pessoal fala pão de sal. Se você for lá no Rio Grande do Sul, o pessoal fala cacetinho. Se você for lá no Ceará, o pessoal fala carioquinha. Em outras partes do Nordeste, tem gente que fala carequinha. Veja só, olha quantas formas nós temos para nos referir à mesma coisa. Isso tudo mudou por causa da região, né? Outra coisa que é interessante aqui, outra palavra, outro exemplo. Penal ou estojo? Como é que eu devo falar? Né? Pra gente que é de São Paulo, a gente fala estojo, mas tem lugares do Brasil que o pessoal fala penal, né? Biscoito ou bolacha? Qual que é o certo? Eu digo bolacha, mas tem gente que fala biscoito. Para mim, biscoito é salgado, mas para muitas pessoas o biscoito é doce. Essa é a mudança por causa da região, tá? E nós temos aqui, ó, uma das coisas mais importantes, as diferenças sociais, né? Então, na sociedade nós temos várias camadas. Nós temos profissionais, nós temos a parte da sociedade no seu dia a dia, que criam-se as gírias e etc. Por exemplo, é nóis, demorou, pode pá. Tem também a questão da linguagem técnica. Imagina uma pessoa que trabalha com a área de saúde, ela usa no dia a dia dela a palavra diagnóstico, prognóstico, triagem, laudo e etc. Nós também usamos, mas menos. Agora eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Eu vi ela ontem. Essa frase está errada. Eu não posso dizer eu vi ela ontem segundo a norma. Eu tenho que dizer eu a vi ontem. Certo? Mas é muito comum nós falarmos dessa forma aqui. Olha outra coisa que a gente costuma dizer. É para mim vir aqui. Olha só. Para mim
vim. Isso aqui está errado segundo a norma. Eu deveria dizer, é para eu vir aqui, certo? O que eu quero dizer com esses dois exemplos? Que apesar desses dois modos aqui serem considerados errados pela norma, eles são muito usados. E eles são muito usados, inclusive, por pessoas que conhecem bem a língua portuguesa. Esse é um ponto importante. Não existe aquilo que é errado 100% errado e nem aquilo que é certo 100% certo. Tem aquilo que é errado em determinada situação e aquilo que é certo em determinada situação. Nós não podemos enfatizar os preconceitos linguísticos. Você sabe que se você falar a língua portuguesa de forma correta, ela depõe a seu favor. Você que ouve uma pessoa e a pessoa fala alguma coisa errada e você sabe que é errada, você não deve julgar essa pessoa, porque daí, nós teremos aqui o preconceito linguístico e nós devemos extirpar o preconceito linguístico, certo? Por quê? Porque nós devemos compreender as outras pessoas na sua forma de falar e nos adequar a isso. Quem fala bem o português consegue usar o português a seu favor e não é só usando a norma padrão. Tem que dominar a norma padrão, mas tem que compreender a língua muito mais profundamente. Era essa a minha mensagem, essa era a minha aula. Fique muito esperto, domine a língua portuguesa, saiba falar várias formas da língua portuguesa para usar a que melhor lhe cabe em cada situação. Ok? Muito obrigado, até a próxima, tchau!